porque o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou há pouco a redução da taxa básica de juros para 12,75%. Esse é o segundo corte desde agosto, quando o Banco Central interrompeu o ciclo de aperto monetário. Esse corte já estava previsto desde a última reunião, quando o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, indicou a queda de 0,5 ponto percentual na taxa. Vamos fazer uma rodada de análises com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses reiteradas cobranças do governo federal, especialmente do presidente Lula, para a redução da taxa Selic. Ele faz isso de uma maneira nem sempre elegante, sobretudo quando não se refere ao presidente do Banco Central pelo nome. Muitas vezes ele se refere como cidadão, aquela pessoa, enfim. Agora, mais uma redução, 0,5 ponto percentual, já era esperado. O cenário permite esse corte na taxa Selic. Quem acaba sendo beneficiado? A população, de uma maneira geral, Zé? Olha, os advogados costumam falar que quem faz comentário sobre assuntos do passado e coloca como deles são os tais engenheiros de obras prontas. Significa isso, é dizer, olha, esta obra é minha, mas na verdade foi projetada e construída por outrem, né? Então, sim, o Lula poderia ser um desses engenheiros de obras prontas, assumindo o que fez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele é olhado com certa admiração pelo mundo. Com muita antecedência, ele subiu os juros aqui no Brasil, exatamente no pós-pandemia. O que aconteceu? Durante a pandemia, as pessoas ficaram em casa e acumularam recursos. Logo depois da pandemia, começaram a gastar. E como não havia oferta de produtos, houve falta de chip, dificuldades em transporte, o que aconteceu? Falta de produtos no mercado. Carro começou a ficar absurdamente caro, porque não tinha chip para montagem de carros. Eletrodomésticos também. E aí o que aconteceu? O preço subiu. As pessoas começaram a comprar a qualquer custo. O mercado, o sinal claro de que o mercado estava desequilibrado. Inflação por redução de oferta. A inflação subia e todo mundo comprava. Qual é o preço de um produto? É aquele que o consumidor está disposto a pagar. Evidentemente que tem um custo, né? Abaixo desse custo a empresa não vende porque quebra. Mas acima o céu é o limite. E aí todos começaram a comprar. Houve essa identificação e o resultado é enxugar o mercado, tirar a liquidez. De que forma se faz? Aumentando os juros. E o Brasil aumentou. E a gritaria do PT, a gritaria do Lula, né? E resultado, o mundo inteiro ficou com inflação alta, inclusive Inglaterra e Estados Unidos, e nós resolvemos o nosso problema. Estados Unidos hoje começou a sentir ali, os juros nos Estados Unidos estão altíssimos, mais altos do que há 15 anos nunca se tem um juro tão alto assim nos Estados Unidos. Por quê? Inflação, cuidar da moeda. O principal objetivo do presidente do Banco Central é cuidar da moeda, cuidar desta febre. Sinal de que a moeda não vai bem é a inflação. E Roberto Campos Neto acabou resolvendo isso. Agora passou, o mercado está se estabilizando, é preciso mesmo jogar aos poucos recursos e entre os recursos está a capacidade de endividamento, de tomar empréstimo, né? Nós temos o M1, que é o meio circulante 1, que é moeda em espécie. O M circulante 2, que é a moeda em espécie mais poupança e depósitos à vista. O 3 somando tudo, moeda em espécie e depositados e finalmente a capacidade de endividamento, ou seja, empréstimos. Isso é moeda, essa capacidade de endividamento. Então, agora, com juros menores descendo, é possível fazer uma alavancagem do processo de crescimento do Brasil. Então, todos os economistas a quem eu perguntei e conversei disseram que ele acertou, viu, Daniel? O Roberto Campos Neto. Perfeito. Zé Maria bem lembrou que os Estados Unidos também adotaram esse remédio, que é amargo, mas é o mais utilizado pelos bancos centrais ao redor do mundo para conter a alta de preços. Inclusive, o Fed manteve os juros norte-americanos inalterados e, inclusive, no comunicado, sinalizou que poderá subir mais uma vez a taxa de juros. Cristiano Beraldo, como bem explicou o Zé Maria Trindade para a nossa audiência, elevar a taxa de juros acaba sendo uma estratégia para você conter a alta de preços. E não é algo somente do Brasil. A economia norte-americana
também acabou flutuando dessa forma, e o Banco Central, que é o Fed dos Estados Unidos, acabou tomando a mesma decisão. Estamos numa situação um pouco melhor aqui no Brasil, que permite esse tipo de corte na taxa de juros. Fez um bom trabalho o Banco Central até aqui, Beraldo? Daniel, vamos fazer o seguinte, nós vamos acordar amanhã cedo, aí a gente vai se ligar por vídeo, e eu vou sair aqui, vou fazer o trajeto até o meu trabalho, você faz o trajeto da sua casa até a Jovem Pan, e a gente vê quem que está melhor, se é os Estados Unidos ou se é o Brasil. Porque existe uma ideia falsa de que o Brasil está muito bem, de que o Brasil surfou por cima dos efeitos da pandemia, e é mentira. Mentira por quê? Porque taxa de juros é um elemento, inflação é outro elemento, desemprego é outro elemento, e tem um elemento fundamental do ponto de vista econômico, que é o spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre o juros real e aqueles juros que o banco cobra de quem toma o dinheiro emprestado, seja consumidor ou seja uma empresa para investir. Quando você olha para o mercado americano, a taxa de juros ficou alta, a inflação ficou alta, mas olha para o desemprego. O desemprego inexiste. Você praticamente está aqui funcionando em pleno emprego, e já há bastante tempo. Quando você olha para o spread bancário, você vê que a diferença entre a taxa de juros na casa de 5% para aquilo que custa para o consumidor ou para o empresário, a diferença é pequena, porque aqui o banco tem que suar a camisa para ganhar o seu dinheiro. No Brasil, o que acontece? Nós tivemos taxas de juros muito altas, depois, enfim, lá durante a pandemia fomos a 2%, porque as economias mundiais se estagnaram, depois o consumo começou a subir, como escreveu o Zé Maria, e aí a taxa de juros foi aumentando. Só que a gente aumentou a taxa de juros para um patamar bastante elevado, quase chegando a 14%. O desemprego continua alto, e aí a gente tem que somar no Brasil o desemprego e a informalidade, porque foi turbinado o programa de repasse de renda, e as pessoas começaram a receber lá o Auxílio Brasil, só que aí foram fazer Uber, foram fazer suas atividades para complementar aquela renda. E isso não entra na contabilidade do emprego, né? É um emprego informal. E aí você tem o custo do dinheiro. Cartão de crédito é o exemplo mais absurdo e gritante que a gente pode citar, mas não é o único. Taxa de juros a 13 e pouco por cento, agora a 12,75%, taxa de juros de cartão a mais de 400%. Quer dizer, como é que alguém sobrevive tendo que pagar 400% de juros ao ano no cartão de crédito ou no cheque especial, que é onde o brasileiro acaba recorrendo ali nas emergências? Como é que você pode ter uma empresa que vai tomar dinheiro emprestado, pagar mais de 20% ao ano para investir numa nova unidade ou abrir uma filial, sabendo que o negócio não está dando 20% de margem? Então ela vai correr todo o risco, vai trabalhar, vai ter que contratar gente para pagar imposto e entregar dinheiro para o banco. E aí você tem bancos brasileiros numa concentração absurda, permitida pelo CAD, não tem concorrência, e esses bancos tendo resultados multibilionários trimestre atrás de trimestre. Então, vamos olhar de fato para a taxa de juros que é estabelecida pelo Banco Central e que o governo federal fica apontando o dedo. Aliás, o Candidato foi muito elegante ao se referir a esse episódio. Os representantes do governo federal xingam o presidente do Banco Central, porque o Banco Central é independente. Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho heróico, porque foi colocado no fogo, porque estão querendo que ele vá embora, e ele está ali resistindo. Então a gente tem uma dinâmica hoje no Brasil absurda. E o problema real, que é acabar com essa superconcentração bancária, trazer mais opções para que as pessoas possam buscar dinheiro mais barato, o governo usar os seus bancos públicos, que só servem para fazer aí negócio com o Centrão, usar esses bancos públicos para baixar o sarrafo dos juros. Vamos fazer alguma coisa que preste, mas disso ninguém trata. Só querem apontar o dedo para aquilo que está funcionando, que é o trabalho autônomo, independente do Banco Central. Pois é, você propôs esse desafio, Beraldo,
de nós sairmos ou enquanto nós estivermos nos deslocando para o trabalho, para a gente comparar quem está numa situação melhor, é isso? Essa foi sua proposta, né? Não vem com essa não, porque eu vi a sua postagem dirigindo numa freeway maravilhosa, tá? É óbvio que a sua situação está muito melhor do que a minha, sem dúvida alguma.